Eles esperavam ver o rosto de um criminoso aterrorizado, mas o que encontraram os fez tremer de medo. Diante do tribunal mais poderoso de Israel, o homem que estava prestes a morrer não implorou por sua vida. Em vez disso, seu rosto brilhou como de um anjo. Este é Estevão, apóstolo da história. Prepare-se, porque o que aconteceu naquele tribunal mudou o mundo para sempre. Estevão surgia entre os discípulos como alguém moldado pelo silêncio da oração e pela firmeza da fé que não se curva. Judeu de nascimento, mas formado também na língua e nos costumes gregos, transitava entre mundos distintos sem perder sua identidade espiritual. Nas sinagogas dos judeus gregos, sua voz não buscava confronto, mas verdade, e cada palavra carregava a convicção de quem conhecia as Escrituras e cria no Cristo que anunciava. Homens instruídos, rabinos respeitados e doutores da lei se levantavam para enfrentá-lo em debates públicos, certos de que sua erudição esmagaria aquele discípulo. No entanto, à medida que Estevão falava, algo maior se manifestava. A sabedoria não vinha apenas do estudo, mas do Espírito que o conduzia, cumprindo a promessa do próprio Cristo. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21, 14 e 15. As palavras fluíam com clareza, as profecias se encaixavam, e a lei, tão conhecida por seus opositores, revelava-se viva e apontando para Jesus, deixando-os sem resposta e profundamente expostos. O silêncio que se seguia às discussões não produzia arrependimento, mas ódio. Sacerdotes e príncipes observavam o efeito da pregação de Estevão e sentiam sua autoridade escorrer por entre os dedos. A luz que acompanhava suas palavras feriu o orgulho daqueles que se recusavam a ceder diante da verdade. Incapazes de vencer pela razão, decidiram vencer pelo sangue. Já haviam recorrido antes a acordos obscuros, subornando autoridades romanas para ignorarem julgamentos feitos segundo seus próprios costumes, e estavam convencidos de que novamente poderiam agir sem consequências. A decisão foi rápida e fria. Estevão foi agarrado em meio à hostilidade crescente, suas mãos firmes mesmo quando o arrastavam, e seu olhar permanecia sereno, como quem confia mais no céu do que nos tribunais da terra. Conduzido diante do Sinédrio, o mesmo conselho que julgara profetas e condenara o próprio Cristo, ele não parecia um réu aterrorizado, mas uma testemunha prestes a selar sua fé. Ali, diante de líderes religiosos consumidos pela ira, começava o momento mais decisivo de sua história, onde a verdade não mais seria debatida, mas provada. Judeus eruditos foram chamados de terras vizinhas, homens acostumados a vencer disputas com palavras afiadas e argumentos bem construídos. Entre eles estava Saulo de Tarso, jovem fariseu de mente brilhante e zelo inflexível, que se colocou com vigor contra Estevão. Seu discurso reunia a eloquência aprendida aos pés dos rabinos e a lógica rigorosa da tradição, pressionando o povo a enxergar naquele prisioneiro um perigo à fé herdada dos pais. Cada frase buscava pintar Estevão como alguém que distorcia a lei e ameaçava a ordem sagrada de Israel. Contudo, quanto mais falavam, mais ficava evidente que Estevão compreendia algo que seus acusadores se recusavam a aceitar. O propósito de Deus não estava limitado a uma nação. Com serenidade inabalável, ele revelava que o mesmo Senhor que guiara Israel, agora abria o caminho do Evangelho às outras nações. E essa compreensão profunda fazia ruir os ataques que vinham carregados apenas de tradição e medo. Incapazes de vencer a clareza tranquila de Estevão, sacerdotes e príncipes decidiram transformar sua condenação em exemplo. Se não podiam silenciar a verdade, espalhariam o terror. Testemunhas foram pagas para mentir, afirmando tê-lo ouvido blasfemar contra o templo e a lei, declarando:
Nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Atos 6:14. Quando Estevão se levantou diante de seus juízes para responder à acusação, algo inesperado aconteceu. Um brilho santo iluminou seu rosto, e o conselho inteiro foi tomado por espanto, pois todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Atos 6:15. Alguns tremeram e desviaram o olhar, sentindo o peso daquela presença que não vinha da terra. Ainda assim, a incredulidade endurecida e o preconceito dos líderes permaneceram firmes, preparando o cenário para um confronto que já não era apenas humano. Interrogado acerca das acusações que pesavam contra si, Estevão ergueu a voz com clareza firme, e cada palavra atravessava o recinto do conselho como verdade impossível de conter. A assembleia permanecia suspensa enquanto ele percorria a história do povo escolhido, revelando domínio profundo da fé judaica e uma compreensão espiritual que agora encontrava pleno sentido em Cristo. Recordou a promessa feita por Moisés, declarando sem hesitação: "O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis." Atos 3:22. Demonstrava lealdade sincera à fé de seus pais, ao mesmo tempo em que expunha a fragilidade da confiança depositada apenas na lei, incapaz de livrar Israel da idolatria. Conectava Jesus a cada etapa da história sagrada, passando pela construção do templo por Salomão e ecoando as palavras do próprio rei e do profeta Isaías. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. "O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis?" diz o Senhor. "Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas?" Atos 7:48-50. Ao alcançar esse ponto, o ambiente se rompeu em agitação contida. A ligação direta entre Cristo, as profecias e o templo feriu o orgulho dos líderes. O sacerdote, fingindo indignação extrema, rasgou as próprias vestes, e para Estevão aquele gesto selava o destino de sua voz. Ele percebeu que suas palavras não mais seriam ouvidas com atenção e entendeu que aquele era seu último testemunho. Mesmo ainda no meio do discurso, interrompeu o relato histórico e voltou-se diretamente aos juízes, agora tomados de fúria. Sua voz não vacilou quando declarou: "Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes." Atos 7:51-53. O confronto já não era apenas entre um homem e um tribunal, mas entre a verdade viva e corações endurecidos. A razão cedeu lugar ao instinto e avançaram sobre Estevão como feras tomadas de ódio, rangendo os dentes. O prisioneiro, cercado por rostos distorcidos pela cólera, compreendeu seu destino com clareza absoluta, mas não vacilou. O temor da morte se dissipou por completo, e o clamor da multidão perdeu força diante do que seus olhos agora contemplavam. O cenário terrestre se apagou, e diante dele abriram-se as portas do céu. Estevão viu a glória da corte divina e Cristo em pé, como quem se levanta do trono para sustentar seu servo no momento extremo. A dor já não dominava, a violência já não o alcançava. Com voz cheia de triunfo espiritual, ele declarou: "Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus." Atos 7:56. Era a confirmação visível de que sua fidelidade não terminaria no pó, mas na presença viva do Senhor. As palavras que descreviam a glória tornaram-se insuportáveis para seus perseguidores. Taparam os ouvidos, gritaram em uníssono e, dominados por uma fúria coletiva, lançaram-se contra ele, arrastando-o para fora da cidade. Ali, sem julgamento formal,
Sem sentença pronunciada, a violência tomou forma definitiva. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mesmo sob o impacto das pedras, sua fé não se rompeu. Caindo de joelhos, sua última oração não foi por livramento, mas por misericórdia, clamando em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ao pronunciar essas palavras, seu testemunho se completou e ele adormeceu. Nenhuma lei fora seguida, nenhuma justiça humana fora respeitada, e ainda assim o crime permaneceu impune, pois autoridades romanas haviam sido subornadas para que nada fosse investigado. Assim terminou o ministério terreno de Estevão, selado não pelo ódio dos homens, mas pela fidelidade até o fim. O martírio de Estevão deixou uma marca profunda nos que presenciaram aqueles momentos finais. A imagem de seu rosto iluminado pela aprovação divina, suas palavras firmes e cheias de graça, não se dissiparam com o eco das pedras, mas permaneceram gravadas na memória dos espectadores como testemunho silencioso da verdade que ele proclamara. Para a Igreja, sua morte foi uma prova dolorosa, um choque que feriu e fortaleceu ao mesmo tempo. Entre os que observaram tudo atentamente estava Saulo, cuja mente não conseguiu se libertar da lembrança daquela fé inabalável. A constância do mártir, a serenidade diante da morte e a glória refletida em seu semblante tornaram-se uma presença insistente em seus pensamentos, despertando uma convicção que ele não conseguia silenciar, mesmo enquanto resistia a ela com todas as forças de seu zelo religioso. Durante o julgamento e a execução de Estevão, Saulo demonstrara um fervor quase descontrolado, convencido de estar defendendo a honra de Deus. Contudo, após o ocorrido, passou a lutar contra uma inquietação interior que o enchia de ira, pois sabia, no íntimo, que Estevão fora honrado pelo céu, ainda que rejeitado pelos homens. Em vez de ceder a essa convicção, lançou-se com mais violência contra a Igreja de Deus. Invadia casas, arrastava homens e mulheres, entregando-os aos sacerdotes e príncipes para prisão e morte. Seu zelo em promover a perseguição espalhou terror entre os cristãos de Jerusalém, que passaram a viver sob constante ameaça. As autoridades romanas, longe de conter a crueldade, optaram pelo silêncio conveniente, oferecendo apoio velado aos líderes judeus, buscando assegurar sua aprovação e manter a frágil estabilidade política enquanto a Igreja era provada pelo fogo da perseguição. Após a morte de Estevão, Saulo foi elevado a membro do Conselho do Sinédrio, reconhecimento direto do papel decisivo que desempenhara naquele julgamento marcado por violência e injustiça. Sua influência cresceu rapidamente e por um tempo tornou-se um instrumento poderoso para ampliar a oposição contra os seguidores de Jesus. Com autoridade, convicção e prestígio religioso, Saulo agia com intensidade, acreditando estar defendendo a verdade, enquanto, sem perceber, se colocava contra o próprio Filho de Deus. Sua mente afiada e sua determinação inflexível pareciam servir a um propósito destrutivo, fortalecendo a perseguição e aprofundando a dor da Igreja nascente. No entanto, por trás desse avanço aparente do mal, algo maior se movia em silêncio. O mesmo Deus que sustentara Estevão até o último suspiro, observava atentamente aquele perseguidor, permitindo que seu zelo alcançasse o limite, preparando o terreno para uma intervenção que não poderia ser atribuída à vontade humana. Pois havia alguém mais poderoso que Satanás conduzindo a história por caminhos invisíveis. Aquele que escolhera Estevão para testemunhar até a morte, agora escolheria Saulo para ocupar o lugar do mártir, não como perseguidor, mas como proclamador da fé que tentara destruir. O homem que derrubava a Igreja seria chamado para edificá-la. O mesmo que espalhava medo aprenderia a sofrer pelo nome que combatia. O sangue do mártir não clamava por vingança, mas preparava o solo para a expansão do Evangelho. Assim, enquanto Saulo avançava confiante em sua posição no Sinédrio,
O céu já havia decidido seu destino. O perseguidor seria alcançado, transformado e enviado, para que a mensagem da salvação, selada pelo sangue de Cristo, fosse levada ainda mais longe, cumprindo o propósito eterno que nenhuma violência humana poderia impedir. A história de Estevão nos deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. O que o mundo vê em nosso rosto quando somos pressionados? Diante das injustiças e dos tribunais da vida, muitos esperam encontrar medo ou ódio, mas Estevão nos mostrou que é possível refletir a glória de Deus mesmo no momento da maior dor. Ele nos ensina que nenhum sacrifício por amor à verdade é em vão, pois o sangue do primeiro mártir abriu caminho para que a mensagem de Cristo chegasse até nós hoje. Gostou dessa história? Se esse relato fortaleceu a sua fé, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada bíblica e ative o sininho para ser avisado sempre que um novo estudo for ao ar. Obrigado por caminhar conosco. Que a coragem de Estevão inspire a sua semana. Até o próximo vídeo!